Um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou colaborando todas as segundas, quartas e sextas com lives sobre saúde no contexto da Covid-19, a convite do Centro de Memória da Eletricidade. Nós estamos aqui todas as segundas, quartas e sextas conversando sobre diversos temas relacionados à saúde, né, de várias naturezas, de várias ordens, com profissionais e pesquisadores de várias áreas que compõem o campo da saúde. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é a saúde dos adolescentes. A convidada de hoje é a professora Carina Bulcão. Ela é enfermeira, graduada pela Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, especialista em saúde da mulher pelo Programa de Residência Multiprofissional do Hospital São Francisco de Assis, mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, na UFRJ, trabalhando especificamente na linha de pesquisa saúde sexual e enfermagem, saúde sexual e reprodutiva dos grupos humanos. Atualmente, ela realiza o seu doutorado e também é professora do curso de enfermagem e obstetrícia da UFRJ no campus Macaé. Para nós aqui da Memória da Eletricidade, é um prazer contar com a presença da Carina. A nossa dinâmica é a mesma. Eu vou conversando com a Carina, algumas perguntas, e ao longo da nossa conversa, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas e questões sobre o contexto que nós estamos vivendo e especificamente sobre a trajetória e o tema de hoje, que é a saúde dos adolescentes, tá bom? Vou convidá-la para a nossa conversa. Oi, Carina, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Um bom dia. Eu estava aqui fazendo uma brevíssima apresentação do seu currículo, sei que tem da sua trajetória, sei que tem muito mais coisas para dizer, mas antes eu gostaria de agradecer você aceitar essa manhã estar com a gente para poder compartilhar seu conhecimento, sua experiência no campo da saúde. E gostaria de pedir que você primeiro falasse um pouco mais da sua trajetória profissional e de pesquisa, que eu muito brevemente aqui resumi. Bom dia a todos. Bom dia, Igor. Eu que agradeço pelo convite. É uma satisfação muito grande poder falar com o público variado, assim, diferente, né, de profissionais de saúde, de graduandos em enfermagem, enfim, no campo da saúde. E é um desafio também para mim estar numa plataforma assim virtual, e a gente não está muito acostumado, mas a gente vai se adaptando, né? Esse novo modelo assim de troca, de diálogo, e está sendo bem interessante também essa experiência. E como você bem falou, eu sou enfermeira, sou formada há 10 anos, então tenho 10 anos assim da minha experiência prática e de pesquisa. Não tenho assim grandes feitos, porque eu acho que 10 anos ainda é muito pouco para uma trajetória profissional assim. Então, o que eu tenho a minha graduação, que eu fiz em 2010. Logo eu entrei para residência multiprofissional em saúde da mulher, então fiz a especialização nos moldes de residência com uma equipe multiprofissional que faz toda a diferença, né? Então, eu tive contato bem próximo com assistentes sociais e psicólogas junto comigo, atendendo uma mulher, uma adolescente, enfim, a mulher em todos os seus contextos de vida, a gente atendia em conjunto. Na residência, eu realizei projetos de extensão, desculpa, gente, uma ligação. Na residência, a gente fez projetos de extensão na Vila Mimosa, que é um reduto de profissionais do sexo no Rio de Janeiro. A gente atendia os profissionais do sexo lá. E a gente atendia também em outros ambientes fora do ambiente hospitalar, então foi uma experiência muito rica, né? A residência multiprofissional me trouxe uma bagagem assim, bem importante em termos de prática. E logo depois eu fui para o mestrado, né? Lá na residência mesmo eu comecei a minhas atividades
no projeto de extensão de saúde escolar do adolescente, né? A gente fez, eu comecei com a atuação no projeto da professora Ana Beatriz, que até hoje eu sigo com ela, que é a coordenadora do projeto Saúde Reprodutiva e Sexual dos Adolescentes Escolares. Então a gente atuava, né, nas escolas, indo, fazendo grupos, rodas de conversa. Era uma metodologia bem interessante, né? Então a gente buscava dos alunos quais temas de saúde e sexualidade que eles tinham interesse em saber. E aí, a partir disso, emergiu algumas problemáticas que combinaram no meu mestrado, e fiz o meu mestrado em torno de um assunto que eu considerava na época importante, mas eu não tinha noção da dimensão e de como abordá-lo. E as próprias adolescentes foram me indicando possibilidades, e eu percebia que os grupos de adolescentes que não iniciaram sua vida sexual, elas tinham um comportamento, uma construção de conhecimento acerca da prevenção e promoção da saúde, e quem já tinha iniciado a vida sexual era outra construção em torno das ISTs, em torno das infecções sexualmente transmissíveis. E aí, baseado nisso, eu fiz um mestrado com essa diferenciação de grupos, né? De quem já tinha iniciado e quem não tinha iniciado, com base na teoria da representação social, que ela constrói uma representação daquilo que o sujeito identifica como significante a partir de um objeto. E aí as pesquisas qualitativas com cunho subjetivo, elas podem, na área da saúde, elas são bem utilizadas. Então, a teoria da representação social, ela tem como base, desde o meu mestrado, meu TCC da residência também utilizei, e aí no meu mestrado e agora no meu doutorado eu também utilizo, a partir de situações que eu vivenciei no meu cotidiano ali, com as adolescentes, né? Então, no meu mestrado, eu fui professora substituta também da UF aqui de Niterói, que eu sou de Niterói, e aí fiquei 2 anos como substituta aqui, atuei nos hospitais universitários, e logo depois ingressei no doutorado e no concurso para professor efetivo da UFRJ, no qual eu estou hoje, né, na área de materno-infantil, e atuo nas disciplinas práticas no de, é, centro de atenção ao adolescente lá de Macaé, que eu atendo adolescente junto com meus alunos e com uma equipe multiprofissional também. Então, é um atendimento específico para as adolescentes, atendimento ginecológico, e eu venho me debruçando nessa construção de pesquisa e assistência, né, ambulatorial, de consultas ginecológicas com adolescente, e a partir daí a gente vai trocando ideias e conhecimentos, e cada vez mais que a gente aprende, a gente vai vendo que a gente menos sabe, que a gente tem que caminhar bastante na construção de conhecimentos e de identificação de comportamentos nos adolescentes, porque eles mudam muito. A forma como eu lidava lá em 2011, 2010 com os adolescentes é totalmente diferente da que a gente lida hoje. Então a gente tem que ir se remodelando, a gente tem que ir se adaptando aos novos formatos de relação que eles estabelecem, né? Isso é uma característica que eu considero bem interessante para quem gosta de lidar com o mundo, com esses sujeitos, com todo esse mundo adolescente. É bem interessante você ver como que muda, né? As relações sociais que eles estabelecem, os comportamentos, as atitudes, tudo isso é muito modelado conforme o tempo vai passando. Então, hoje é muito diferente a minha abordagem, o meu tipo de entendimento do que o adolescente hoje vai mudando ao longo do tempo. E a partir disso a gente vai construindo pesquisa, e melhorando cada vez mais, tentando melhorar a nossa prática, identificando sempre esses sujeitos como produtores de conhecimento, né? Isso é o básico para se estabelecer uma relação de confiança, uma relação agradável, e também uma ética profissional, né? Com qualidade, prestar um serviço de qualidade. A gente não está ali para fazer favor a ninguém, então a gente precisa estar pautado sempre nos direitos deles, né? Na semana passada até fez 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e como eu refleti sobre isso, né? Porque há 30 anos atrás as necessidades dessas crianças e adolescentes
o alimento, né? Eles morriam de Uhum. fome, morriam de trabalho, de tanto trabalhar. E hoje as necessidades são completamente diferentes. A gente tem ainda, infelizmente, crianças com fome no Brasil, mas a gente também tem crianças que sofrem estupro virtual, a gente tem violência virtual, a gente tem tantas outras coisas que temos que estar atualizados, né? São tantas coisas que envolvem o mundo adolescente, então isso me fascina bastante dentro da minha profissão, assim. Eu acho que eu ia até falar um pouco mais à frente da questão dos 30 anos, né, do Estatuto do Adolescente, mas antes de passar especificamente para isso, desses novos desafios do cuidado com a saúde do adolescente, pensando saúde, como você disse, né, de um modo integral, uma das coisas que me chamou a atenção aí no seu trabalho, especificamente no seu trabalho do mestrado, na sua dissertação, é essa dimensão das representações sociais, justamente sobre a saúde, e especificamente sobre saúde sexual, no contexto de relações amorosas, de namoros, né? É, Eu achei isso muito interessante, você muito bem disse, quer dizer, que essas dinâmicas, né, de relacionamentos dos adolescentes mudam muito, e até mesmo a percepção de um certo, o tempo da confiança, né? uhum, É, em que momento eu posso ou não confiar no meu parceiro ou parceira, no meu namorado ou namorada, para poder ter uma relação sem camisinha, por uhum, exemplo, né? uhum. Queria que você falasse um pouco disso, dessas representações sociais, que acho que é uma mudança muito grande, né, desse tempo, desse cuidado. Se há preocupação, né, a preocupação em muitos dos casos reproduz, né, uma dimensão heteronormativa em que é o lugar da mulher e da adolescente, no caso, se prevenir e não do companheiro. Uhum. Então, enfim, permanências, né, de várias questões que eu gostaria que você falasse um pouco é, disso. É, a representação social, ela me trouxe uma base importante para desconstruir um pouco aquilo que o profissional de saúde está acostumado a entender como conhecimento, né? A gente sempre organiza o nosso conhecimento em torno da ciência, colocando a ciência num polo oposto ao conhecimento popular, ao conhecimento do senso comum. E o que Moscovici, que é o teórico da representação, traz para a gente é que isso não poderia continuar assim. Ele organiza o conhecimento do senso comum para poder gerar interesse à ciência, para que Uhum, isso se case com a ciência. Então, os polos opostos de conhecimento reificado da ciência e de conhecimento de senso comum, eles são eles formam, eles se integram e a ciência passa a reconhecer o conhecimento do senso comum como um conhecimento legítimo. E a partir disso, nós pesquisadores que temos interesse com esse tipo de conhecimento, a gente começa a investigar e a pesquisar e entender como se constrói o pensamento e como se organiza os sentidos de determinado grupo por um determinado objeto. E a gente tem que ter muito pé no chão para entender que eu, enquanto pesquisadora, eu identifiquei representações de um grupo específico, né? Então, o que eu posso dizer é que, a partir da minha experiência com aquele grupo, eu estudei outros tipos de pesquisa com objetos parecidos ou objetos iguais, mas que nunca serão a mesma representação porque o grupo estudado é diferente. Então, o que eu tenho a dizer é que, na minha experiência da minha pesquisa, as representações sociais que permeiam os relacionamentos e que permeiam o namoro, né? Que eu busquei o namoro no meu mestrado justamente porque eu identifiquei nas falas comportamentos de violência, né? Sutilezas de violência dentro do namoro e que muitas vezes são inconscientes. Né? O adolescente, ele quando estabelece uma relação de confiança com o outro, e isso se dá através de uma objetificação, que é uma nomenclatura para aquele tipo de relacionamento. Então, enquanto ele está ficando, é um tipo de relacionamento, enquanto ele está namorando, é outro, e casamento, enfim, são outras nomenclaturas que se dão. Mas em termos de adolescente, a gente fala muito no ficar e no namorar. Né? Eles uhum, nomeiam muito esse tipo de relacionamento e os comportamentos vão variando muito conforme essas duas nomenclaturas.
No namoro, especificamente, quando eles se colocam numa relação de namoro, eles estabelecem a confiança, né? A partir de um curto período de tempo, né? Isso vai depender muito de adolescente para adolescente, mas geralmente num curto período de tempo, eles estabelecem a confiança no parceiro e todo aquele temor de pegar doenças sexualmente transmissíveis, né? As infecções, as ISTs, ela, ela vai sendo mudada, né? Eles tiram um pouco essa preocupação do medo de pegar IST, que vem naquele início de relacionamento, né? Que começa ali aquelas relações sexuais e que, nossa, eu tenho que me prevenir, eu tenho que usar preservativo todas as vezes e tal, para eu não pegar IST. Só que ao longo do relacionamento, com semanas ou meses, isso daí é muito individual, o medo pela IST vai sendo deixada, vai sendo reduzida, e o temor pela gravidez não planejada, ela se sobrepõe ao medo Uhum, das ISTs. Então, ela deixa de usar o preservativo, entendendo que aquele preservativo é apenas para IST, né? uhum, E ela uhum, começa a introduzir um hormônio ou algum método anticoncepcional hormonal ou enfim, outro método anticoncepcional que não seja o de barreira, que é o da camisinha. Por N questões, não só pelo medo da gravidez, mas porque ela entende, né, socialmente que aquela camisinha ela reduz o prazer, ela não é a mesma coisa fazer sexo com a camisinha, enfim, tem vários sentidos sensoriais e também tem o sentido sentimental de que agora o sentimento dela gira em torno de uma gravidez que não pode interromper a vida dela naquele momento, já que ela confia no parceiro e sabe que ele não vai trair ela, né? É, então, esses comportamentos eles vão sendo mudados conforme o tempo de relacionamento. E o namoro, muitas vezes, para a família, ele confere uma proteção, né? A mãe, o pai, quando tem um filho adolescente e que ele sai, faz suas noitadas, faz suas festas, vai para bares com os amigos, quando ele namora e quando inicia uma relação e que inicia nessa relação uma relação sexual, ele tende a ficar mais em casa. Porque em uhum, casa ou em um local que tenha um ambiente favorável ao sexo, ele é um ambiente onde aquele adolescente, aquele casal vai querer estar. Então, eles tendem a ficar mais em casa, por isso. E aí, a mãe, o pai, ou enfim, o responsável legal, ele entende que aquilo ali é um momento de relaxar. Fala assim: ai, que bom, meu filho agora, minha filha tá em casa, tá mais em casa, não tá saindo com tanta frequência. E esquece muitas vezes que ali dentro daquele relacionamento pode ter ali violências veladas, né? Que a gente identifica muito isso quando a gente trabalha representação social. A blindagem que o namoro confere em relação às violências conjugais, né? Os adolescentes, eles replicam aquilo que está normatizado na nossa sociedade, né? E eu digo isso em relação às situações, às desigualdades de gênero. As relações de gênero são muito desiguais dentro de um relacionamento adolescente, simplesmente porque eles replicam aquilo que a sociedade está acostumada a fazer. Os papéis sociais desenvolvidos pela figura da mulher e pela figura do homem, eles nada mais são do que replicados dentro de um relacionamento adolescente. Só que, além disso, a gente tem o plus de ter as redes sociais, os relacionamentos, né, dentro de um ambiente virtual, tudo isso é também mais um motivo para o adolescente controlar a vida do outro, né? Quem ele está curtindo, que foto ela está curtindo, quem ela está adicionando, uhum, uhum, quem ela está comentando e que tipo de comentário. Então, as situações que envolvem adolescente, elas passam muito por isso, né? A vulnerabilidade que eles têm dentro de um relacionamento objetificado como namoro é muito grave, é muito sério. E a família geralmente fica mais relaxada em relação a isso, sabe? E nós, profissionais de saúde, a gente tem que ficar atento que ali dentro daquele relacionamento, podem ter potenciais riscos de relações abusivas, de controle sobre o corpo, sobre a vida, sobre o comportamento do outro, né? Porque eles não pensam sobre isso. Eles não foram informados, eles não traduziram sentidos em torno desses riscos, né? Pessoais e desses riscos de ser mulher e ser homem dentro de um relacionamento e adolescente.
Então, eu acho Uhum. que a representação, ela traz muito isso. Dentro das pesquisas, a gente visualiza essa imaturidade em relação a pensar e refletir sobre os relacionamentos, sobre o que naquele relacionamento é realmente saudável, né? Eles romantizam muito o ciúme, eles romantizam muito a questão do controle sobre corpo, roupa, enfim. A mulher, ela tem informação. A mulher adolescente, o homem adolescente, eles têm informação sobre Uhum. tudo, tudo Uhum. que você possa imaginar. Eles vêm no Google, eles vêm no Facebook, eles vêm em tudo quanto é lugar. Mas fica só no cunho informativo, né? O cunho de conhecimento que é capaz de alterar comportamento, que é capaz de criar instrumentos para que ele se proteja, para que essa adolescente diga um não quando ela não quer transar, que ela diga um não quando ela não quiser fazer sexo anal ou sexo oral nele, por exemplo. E esses instrumentos nós somos capazes de fornecer através da nossa quebra de tabu pessoal, da nossa quebra de preconceitos, né? Nós profissionais precisamos estar um passo à frente disso e não um passo atrás ou igual à nossa sociedade atualmente, né? Eu sempre coloco assim para os meus colegas de trabalho, para os meus alunos, que essa minha experiência, mesmo que curta, né, de 10 anos de experiência que eu tenho, ela me trouxe assim três reflexões que eu levo sempre comigo, sempre, e eu passo isso para os meus alunos. A primeira delas é em relação aos nossos ambientes de trabalho. Uhum. Nós, profissionais de saúde, tendemos a estar enjalecados dentro de uma estrutura hospitalar, de um ambulatório, dentro de uma sala de consultório do outro lado da mesa, tentando passar informações e instrumentalizar um jovem sobre alguma coisa. Isso dificulta muito a compreensão deles. O próprio fato do ambiente físico que a gente se encontra, na maioria das vezes, a nossa zona de conforto de profissionais de saúde é sempre do outro lado da mesa, num ambulatório, num consultório com jaleco. E isso dificulta a compreensão quando a gente está falando de adolescente, né? A segunda reflexão é que tem a ver, faz parte de todo esse contexto que a gente vivencia, é em relação às frequentes e volumosas prescrições comportamentais. A gente tende a prescrever comportamento para adolescente o tempo todo. E é claro que isso está pautado em protocolos ministeriais, é claro que isso tem um objetivo que é muito importante, que é reduzir risco, né? Minimizar os Uhum. riscos de saúde, mas a gente não para pensar se realmente eles estão compreendendo aquilo que a gente quer dizer, se eles estão é, significando o que a gente fala, se eles estão traduzindo significado para a vida deles. A gente apenas replica e passa volumosas prescrições de comportamento para esses jovens e para a sociedade de uma maneira em geral que está ali com a gente, porque tem que consumir isso, você tem que comer queijo branco, porque você tem que usar camisinha, você tem que fazer o teste tal, você tem que usar, tem que ir tantas vezes no médico, tem que fazer isso. Então é muita prescrição de conduta para um adolescente que está começando a se identificar na vida adolescente, numa transformação de corpo, de tudo. É muita transformação interna e interna, né? Então, essas prescrições comportamentais, elas não surtem muito efeito na saúde Uhum. dos adolescentes, de fato, né? E a terceira reflexão, que também tem a ver com isso, são as altas taxas de medicalização do corpo feminino, né? A gente tem um costume a menina teve a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela tem que ir no ginecologista, ela tem que se cuidar, e parece que, de forma geral, os profissionais tendem a já prescrever medicações e prescrever anticoncepcionais, se já iniciou vida sexual. Ah, já iniciei minha vida sexual com meu namorado, com meu ficante, ou já iniciei minha vida sexual, e aí saem dali da consulta com uma prescrição medicamentosa, né? Como se isso fizesse parte realmente do atendimento da saúde da mulher. E não é por aí. A gente precisa repensar sobre essas altas taxas de medicalização do corpo feminino, né? Não precisamos reproduzir isso, entende? Então, assim, a partir dessas reflexões que eu penso que sejam importantes dentro do nosso meio profissional, dos profissionais de saúde, eu penso que a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto, né? A Uhum. gente tem que buscar esses adolescentes aonde eles se encontram, como, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da escola,
né? Mas nada impede de ir num centro comunitário, por exemplo, ir lá e buscar. A gente vê muito atuações em unidades de saúde de rodas de mulheres, hipertensos, diabéticos, mas a gente pouco vê rodas de conversa e atuações específicas para adolescentes. Né? Eles pouco frequentam porque pouco se tem atividades para eles dentro de uma unidade de saúde, por exemplo. Então, os grupos de discussões, as conversas, são às vezes mais importantes do que uma anamnese. Isso, sem dúvida, eu digo isso, porque a gente só conhece realmente esses adolescentes se a gente está num ambiente que facilita a compreensão. Então, a gente só vai conhecê-los de verdade se a gente está ali, olhando a região onde ele se encontra, a escola, qual escola que ele está, a turma que ele se encontra. Cada turma tem sua peculiaridade. Cada grupo tem sua Uhum. peculiaridade. Quando a gente estuda a representação, a gente sabe que existe um limite importante. A gente está lidando com um grupo, né? No meu mestrado, eu consegui atingir um número bom de adolescentes, mas eu sei do meu limite. É ali, eu estou falando daquele grupo de adolescentes. Né? Eu estou falando de uma representação de um grupo X, Y, que não dá para eu ficar falando que isso é de todos. Isso faz parte de um grupo que eu estudei, que se reflete em outros grupos, com certeza, porque através de estudos a gente vê, mas a Uhum. gente identifica que há uma representação ali, há um construto importante de conhecimento em torno de um ambiente que ele está adaptado e não no que a gente está adaptado. Né? Tem Acho uma, que é por aí. é, tem uma, fiquei muito instigado com várias, com as suas reflexões e fiquei refletindo em algumas coisas. Uma é a questão da escuta, né, que você colocou é, muito, de maneira muito enfática, o excesso de informações, o volume de informações Né? e particularmente de prescrições em relação a esses corpos e a essa população, né, dos adolescentes ou a outras, né, o campo da saúde muitas das vezes é um campo prescritor de condutas, de Uhum. práticas, né? Modos de ser, de agir, o que comer, o que fazer, como se relacionar, etc. Isso me chamou a atenção e queria que você falasse um pouco desse exercício da escuta, né? Na assistência especificamente, mas também Uhum. na docência, né? Como estimular futuros profissionais da saúde, no seu caso, particularmente enfermeiras e enfermeiros, né? Como estimulá-los também a escutar, pensar inclusive em novas estratégias, políticas públicas, inclusive, que incluam essa voz, da que estão falando dos Uhum. adolescentes, especificamente dos adolescentes. Como é que você tem visto esses movimentos? Em relação à docência, eu acredito que a gente tem que consumir mais pesquisa. A gente tem que entender como que estão funcionando os resultados, como que eles estão sendo aplicados. A gente tem pouco costume, a gente ainda vive naquela polaridade, né, de pesquisa e assistência. Quem está na pesquisa consome pesquisa, quem está na universidade está ali, né, em torno daquele meio científico consumidor de pesquisa e produtor de pesquisa científica, e muitas vezes essa tradução de conhecimento lá para assistência ela não chega. Então eu falo muito para os meus alunos, tem que consumir, tem que ler, tem que conhecer, e através de artigos, através de pesquisas que lidem com interesses que você tem uma afinidade, né? Meus alunos que não têm afinidade de fazer uma consulta ginecológica, eles vão ser muito bem em outra área, eles vão se dar muito bem em Uhum. outra área, isso não tem problema nenhum, mas no tanto que eles conheçam, né? Eu falo muito isso, sem conhecimento a gente não consegue se perguntar e refletir sobre coisas importantes, porque a gente apenas reproduz técnicas, né? A gente é mero produtor de técnicas essenciais e a gente não para pensar naquilo que realmente a gente está fazendo. Então, eu acho que assim, eu como enfermeira, eu posso falar da minha visão de mundo. Os enfermeiros, eles têm essa tendência de quem está lá na ponta, na assistência, se ver de uma maneira de produtor de massa ali, de trabalho braçal, e muitas vezes ele fica na replicação técnica daquilo que é para ser Uhum. feito. Hoje, infelizmente, a gente vê unidades de saúde em que o enfermeiro ele é coletor de preventivo.
E não existe isso. Nós temos uma graduação, nós estudamos 5 anos numa graduação, tem faculdades que são 10 períodos, como a minha, que a gente não vai estar ali na ponta para coletar preventivo, a gente vai estar para fazer a nossa consulta de enfermagem, né? Que tem Sim, todo um processo de enfermagem implicado. E para que a gente reflita sobre isso, a gente precisa conhecer, a gente precisa estudar, a gente precisa saber o que a gente faz, né? E consumir pesquisa, consumir, ler, ver os resultados, ver artigo, colocar mesmo sinais no seu celular para te avisar quando abriu uma pesquisa relacionada a um descritor tal, enfim, lidar com essas coisas da pesquisa e não se sentir num polo oposto da universidade ou do pesquisador que está ali fazendo a pesquisa, porque a gente faz pesquisa para devolver ela, né? com A gente faz certeza. pesquisa para isso. É, a gente não tira uma problemática de pesquisa, ou não deveria retirar uma problemática de pesquisa em torno das nossas inquietações, né? Em si, em torno de uma inquietação que você vivencia na sua prática, que você está ali junto, né? Identificando. E em relação aos adolescentes, em relação à voz que esses adolescentes precisam ter, eu acho que o profissional ele tem um papel ímpar. A educação e a saúde têm um papel ímpar nisso aí. Porque quando a gente lida, quando a gente faz essa interlocução com os professores, por exemplo, das escolas, e eu sento com eles em reuniões de professores no início de ano e pergunto como que eles estão, o que você tem precisado em relação à saúde. A gente está aqui para isso, né? A gente deixa nosso telefone, a gente deixa o telefone institucional, tá aqui o nosso telefone para a coordenadora da escola. Se tiver algum aluno com problema de depressão, de ansiedade, a gente está aqui. A saúde tem que se aproximar da educação. Sim, Essa sim. interdisciplinaridade a gente vê muito pouco, né? A gente vê o programa de saúde na escola atuando, é super importante, mas a gente vê o programa de saúde na escola atuando em cima dos seus eixos, dos eixos que foram determinados de forma. Eu não estou fazendo assim apenas uma crítica meramente. Eu estou dizendo que esses eixos, muitas vezes, eles têm que ser modulados o tipo de escola que ele está, o tipo de ambiente, o tipo de região, o tipo de alunos, a idade, tudo isso tem que ser adaptado. Então, não adianta a gente trazer algo pronto. O pronto a gente tem. Agora, a gente tem que criar, junto com esses alunos, o que eles querem saber. O que vocês têm interesse em Sim. saber, né? Muitas vezes eles vão replicar as patologias, né? A gente fica muito, a sociedade é muito patológica, ela tende a querer muito essa coisa da cura, curativista, Uhum. medicalização, enfim. Então a gente vê esses adolescentes querendo muito saber sobre ST. Mas a gente também vê eles querendo saber sobre se tal posição sexual tem risco, se o HPV, eles têm dúvidas sobre tudo que você possa imaginar. Sobre posições, sobre o corpo, sobre e em relação à mudança de sexo, em relação a isso, eles têm curiosidade, eles têm interesses e a gente precisa estar ali, porque o gancho que a gente vai dar para os posicionamentos sexuais, por exemplo, eles querem saber se traz risco. Qual é o que traz mais risco? Isso é uma pergunta muito interessante. Para a Uhum. área de saúde, isso é Uhum. muito interessante. A gente cria esse gancho para falar sobre a utilização da camisinha, sobre as formas de prevenção e sobre várias outras coisas. Então a gente tem que se pautar em direitos sexuais e reprodutivos e no direito à informação à saúde, né? O que eles precisam é isso, e através do que eles trazem. Eu vou dar 2 exemplos assim em relação à pesquisa que a gente pode traduzir para a prática. Uma doutora do meu grupo de pesquisa, ela estudou a representação social do HPV para adolescentes. E aí, ao final da pesquisa, o resultado dela foi que o HPV, ele vem da pessoa suja e da pessoa que não toma banho. Então, como que eu vou explicar para um adolescente que o HPV, ele tem que usar camisinha, mas além da camisinha, tem que ter vários outros cuidados, que o HPV pode encostar numa lesão verruginosa, ela pode se contaminar. Enfim, se a gente utiliza o linguajar protocolado, o linguajar técnico, ela nunca vai significar aquilo para o corpo dela. Por quê? Uhum. Ela toma banho todo dia, ela troca de calcinha todo dia, ela não é uma pessoa suja, ela não se identifica como uma pessoa que pode pegar HPV. Então, quando você desconstrói a ideia do banho e do sujo, a gente tende a modular outros pensamentos e outras construções que podem levar aquele adolescente a pensar: não, não é só o sujo e quem não toma banho, né?
que pega HPV. Outras pessoas podem pegar de tal, tal, tal jeito. E eu faço isso. Ah, já fiz, já transei sem camisinha. Então, de repente, ó, eu posso pegar isso aí, né? Então, assim, são tipos de coisa. O outro exemplo que eu ia dar é em relação à rotina que a gente tem de ir para as escolas e às vezes até com os nossos alunos da graduação e passar as imagens da gonorreia, do HPV, da herpes, da sífilis, colocar lá os estágios, onde que pega e não sei o quê, e como que faz e qual o tipo de tratamento. E isso não surte efeito. Né? Quando a gente chega numa escola e mostra as imagens de ST, coisa que eu já não faço já há bastante tempo, acho que desde 2011, acho que eu nunca fiz, ainda bem. Mas a gente sabe que isso não muda, não altera dados epidemiológicos de doença, né? Que a gente busca, os pesquisadores aí, epidemiologistas, eles sabem que os dados, eles crescem em relação aos adolescentes e a nossa prática ali, o nosso cuidado, o nosso diálogo, ele vai influenciar totalmente nesses dados, né? Nessas locuções para políticas públicas, nessa fomento de políticas em relação ao HPV, por exemplo. Quando a gente chega lá e fala que não é não tomar banho, não tomar o banho que pega HPV, a gente está mudando lá os dados lá da epidemiologia, lá das políticas Uhum, públicas, entendeu? uhum. Sobre o HPV. Quando a gente vem falar de vacina, né, lá na escola, quando a gente vem colocar a vacina como uma coisa importante, fundamental para proteção, a gente está desconstruindo coisas que lá na frente é um passo de formiguinha, mas a gente precisa estar atento, que às vezes um tomar banho, quem vai associar tomar banho ao dado lá do HPV no adolescente e tal? Só através de pesquisa, só através de você estar ali conhecendo e conversando com eles, né? As imagens de ST, eles só olham aquelas imagens terríveis e não se identificam naquilo, porque Concordo. eles vão objetificar alguém, uma figura tipo que pega aquilo ali. E geralmente Uhum, não vai ser ele. Geralmente não vai uhum. ser ele. Ele vai olhar aquilo ali e vai falar: não, eu não faço isso, né? Na minha tese de doutorado foi muito curioso porque eles objetificaram o sexo normal, eles normatificaram o sexo vaginal como sexo normal. Não, eu não tenho, eu não me preocupo tanto com isso porque eu só faço sexo normal. Então, o sexo normal para eles, que é o sexo vaginal, ele tem menos risco na cabeça deles de pegar qualquer outra doença do que um sexo anal, um sexo oral. E isso é super interessante para a gente trabalhar com adolescente, né? Você Sim, colocar os tipos de sexo, quais são os riscos e por que que no sexo normal, aí você fala o linguajar que eles sim, utilizam, a objetificação sim. que eles usam, né? E o outro é anormal, o outro só quem faz é quem é homossexual, né? Então, são coisas para você trabalhar que vão envolver uma série de vulnerabilidades que eles estão ali apresentando para gente. Esses diagnósticos situacionais, esses diagnósticos de relação, eles são feitos a partir do diálogo. E nem sempre esse diálogo é fácil dentro de um consultório, né? Uhum, Dentro de um consultório uhum. que você está ali enjalecado, que você tem tantas pessoas para atender e você tem que dar conta daquilo tudo ali, do volume excessivo de marcações de consultas, né? Então, tirem um dia da semana, vai até lá a escola, leva a sua agenda para lá, fala assim, olha, eu tô com a minha agenda livre tal, tal, tal e tal dia. Esse dia vai ter grupo de adolescentes no horário da manhã, à tarde vão ser os atendimentos, né? Conversa com a coordenadora da escola, vê se consegue liberar 15 alunos num dia e aí marca a presença deles lá no consultório e leva lá depois para a coordenação, fala que eles estavam presentes lá. Isso é uma parceria incrível, que dá Incrível. certo, né? Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu acabo Tem, falando não, mas várias tá vezes. ótimo, ótimo. Tem alguns pontos, eu vou voltar, eu só não queria perder mais um gancho. Eu vou voltar depois dessa questão da medicalização do corpo feminino, que é muito Uhum, característica da desigualdade de gênero, né? Especialmente em relação à mulher, porque a sensação que dá é que o corpo feminino ele precisa do cuidado é, da técnico, intervenção. científico, da intervenção, e o masculino não, né? Porque Uhum, estaria mais próximo da natureza, né? De certa maneira. Então, não cabe ao adolescente, né, no início da sua vida sexual, e isso eu acho que de certa maneira se dilui na história do Brasil recente. O início da vida sexual do adolescente é como são os profissionais de sexo, né? uhum, E o da
da mulher, né, da adolescente, é no ginecologista, né? Quer dizer, então você tem aí essa tipificação muito comum de uma desigualdade de gênero em vários níveis, né? Uhum. Desigualdades, eu diria, de gênero, né? Não só uma, mas múltiplas. Queria que você falasse um pouco disso, assim, desse cuidado à saúde, que é um tema muito importante da saúde do homem, particularmente do adolescente, né? Uhum. Não, como é que nas suas pesquisas, na sua experiência, como é que você vê? Eu vejo o homem sempre muito à margem do que se passa. A responsabilidade que o homem adolescente tem em relação ao seu corpo e às suas práticas sexuais, elas passam muito longe do que é isso para a mulher, né? A adolescente ela tem uma responsabilidade sobre o corpo dela, sobre o cuidado dela, sobre a prevenção de gravidez, de doenças, infinitamente maior do que a do homem. Infinitamente. E isso a gente só reforça. De uma maneira em geral, a sociedade reforça. Né? A gente não corresponsabiliza esse parceiro, a gente não traz ele para o consultório. Eu, por exemplo, eu nunca vou prescrever uma medicação para um tratamento de sífilis para uma adolescente se o parceiro não está ali. Claro, claro. E assim, ele pode não vir até a mim, mas ele tem que ir em algum profissional de saúde. Ele pode ficar com vergonha de ser atendido por uma mulher, por exemplo, mas a gente pode indicar ele para um outro profissional Com um colega. no qual ele se sente adequado, adaptado, enfim. Eu sempre acho que o cuidado integral, ele passa por tudo isso. O cuidado integral não é você dar conta da pessoa adolescente por completo num dia só. Você nunca é capaz de fazer isso. O exame físico, por exemplo, do adolescente, numa primeira consulta, ele não precisa ser feito na primeira vez. Ela acabou de me conhecer, ela vai se despir na minha frente, ela pode não se sentir à vontade. Isso vai Uhum, depender muito da aceitação que ela traz em relação ao próprio corpo dela e a própria imagem que ela tem do corpo dela e da relação que ela estabelece com se despir na frente de alguém. Então, ela pode não se sentir à vontade, isso não tem problema nenhum. E através da desconstrução do diálogo, de você trazer aquilo de uma forma muito natural e profissional, isso vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher. A mulher, ela tende a se culpar por tudo, né? Se ela pega uma IST, é culpa minha. Se ela engravida, é culpa minha. E o uso da camisinha, e tudo isso. Tem que ser responsabilidade dos dois. Ele tem que lembrar ela do anticoncepcional hormonal, se ela tomar. Ele pode carregar esse anticoncepcional com ele. uhum, uhum, Ela não precisa ser a responsável única e exclusivamente do cuidado, né? A relação é feita a dois, tanto ela para um parceiro ou para uma parceira, tanto faz. uhum, Hoje em dia, as relações homossexuais, as meninas acham que não vão se contaminar. Então a gente também tem que ficar atenta a esses outros tipos de relacionamento que são. Eles não se imaginam no risco dentro de uma uhum, relação homossexual. uhum, Tudo isso são construções que a gente vê que são próprias da adolescente, mas que têm indícios de cultura, indícios de religião, indícios de valores, que são valores familiares e sociais históricos, né? Isso é fato. Então a gente sabe que essas prescrições de conduta, essas altas prescrições medicamentosas, a medicalização do corpo da mulher, ela já é muito excessiva. A gente uhum, tem que uhum, tentar ir driblando essas condutas. Aos poucos a gente vai conseguindo, através de diálogo, através de conversa, através de sair do seu própria zona de conforto e ir até eles conversando, né? Então, trazer esse menino. Muitas vezes, nos meus grupos de adolescentes, numa sala de aula, as meninas ficam na roda, né, nas cadeiras, e os meninos ficam sentados na mesa, assim, em volta. Como se fosse assim, tô só como espectador, tô só olhando, né? E as meninas interagem, as meninas conversam. Mas o que a gente tem que falar é que não. Eles têm que estar ali do lado, eles têm que estar ali junto, partilhando informações, dizendo o que eles sentem, o que eles gostariam que fizesse, né? A gente sabe que é difícil ter hoje um profissional homem lá na atenção básica especializado no adolescente homem. A gente uhum, sabe que isso é um uhum, pouco difícil, mas a gente precisa
enquanto profissional de saúde da atenção básica ou de uma unidade ali da região, a gente precisa estar atento a esse adolescente homem que ele é invisibilizado, ele não tem aonde correr. E uma coisa importante, assim, eu estou falando em nível de SUS, de Uhum. adolescentes que têm uma unidade básica para recorrer. Eu não estou falando a nível de classe média alta, que tem um plano de saúde, que ele só vai à consulta se a mãe e o pai marcarem. Exatamente. Ele não mal sabe que existe uma unidade de saúde que pode atendê-lo sem o comparecimento dos pais. Então, esses adolescentes de classe média alta que têm planos de saúde, eles estão invisíveis. Não tem dados sobre eles. A gente não sabe quem eles são, né? A gente não sabe o que eles sofrem hoje, quais são as consequências disso, porque os dados não estão ali para a gente ver. Uhum. Então, a gente está falando de uma parcela mínima de adolescentes que procuram ou que são buscados para cuidarem da sua saúde, e aqueles que de classe média alta dos planos de saúde, eu desconheço algum adolescente homem na faixa de 14, 15 anos que não que procure um profissional de saúde para tirarem dúvidas e informações dentro de um plano de saúde. Eles só vão se eles têm algum sinal e sintoma visível de algo que está alterado no corpo deles. E mesmo assim, eles vão com o pai, com a mãe ou com algum Sim, responsável legal ser atendidos. Então, essa questão dos direitos sexuais e reprodutivos do adolescente, ele tem classe. Ele tem classe. E isso a gente tem que estar atento, que a gente não consegue entrar com tanta facilidade em escolas particulares, por exemplo. Porque os pais são muito resistentes. Quando a gente fala de sexualidade, muitos ainda entendem que a gente está falando de sexo. sim, E aí é exatamente. uma conversa que é de formiguinha, para a gente conseguir falar que sexualidade vai muito além do sexo. Eu posso fazer uma aula de 1 hora, 2 horas de sexualidade sem nem sequer falar a palavra sexo, Sim, né? Então, são situações, são nós sociais que a gente identifica e que através do nosso trabalho ali diário a gente vai tentando desconstruir, desatar com muito cuidado, com muita responsabilidade, com muita ética profissional. Então é isso que eu tento assim buscar esse menino, falar com ele, falar com esse adolescente que ele tem que estar ali junto, né? Geralmente eu deixo essa parte da consulta para o final, sobre planejamento reprodutivo, sobre prevenção de gravidez, porque se essa adolescente está sendo acompanhada pelo namorado ou pelo parceiro, eu chamo ele, ele entra e a gente conversa junto. sim, claro. Conversa eu, ele e ela. E a gente fala junto sobre isso, né? Como que é para você colocar o preservativo na hora da sua relação sexual? Você tem facilidade, tem dificuldade? É isso, é aquilo? Não gosta, por que não gosta, né? Vamos pensar por que não gosta, o Uhum, que faz você uhum. a não querer usar. E vamos conversar numa próxima consulta. Vem aqui semana que vem, esse horário vocês estão livres, então vem aqui, conversa comigo mais um dia, sem problema nenhum. E aí a gente vai construindo essa relação de confiança e, de repente, num período de alguns meses, a gente consegue alguma mudança. Mas tem que ter paciência, tem que ter vontade, tem que ter afinidade. Não dá pra gente querer é, colocar uma consulta adolescente misturado com todas as consultas que tem Certeza, naquele dia da unidade básica, por exemplo. Entendeu? certeza. Eu vou propor um breve deslocamento, né, nessa discussão, para a gente estar caminhando já para o final da nossa live, que vai ficar disponível no IGTV, no canal do YouTube, para quem não pôde assistir agora. Mas eu queria propor um deslocamento em relação, já que a gente falou tanto representação social, queria falar também dessa representação social em relação à pandemia que a gente está vivendo, né? E particularmente entre os adolescentes, né? Uhum, É, a representação social que está associada, portanto, também a uma percepção do risco, né? Porque o modo como eu represento um objeto, um referente, que nesse caso é a Covid-19 e todo o seu conjunto de prescrições, isolamento, uso de máscaras, álcool gel, sabão, lavar as mãos, etc. Como isso se dá para os adolescentes? Como os adolescentes representam e compreendem, assim, o que você pode dizer ou inferir sobre isso? uhum. Acabei de ver que a minha prima entrou aqui na live.
E eu utilizei muito os filhos dela para poder, assim, entender um pouco essa questão do isolamento. Semana passada eu conversei com eles têm 17, um tem 17, um tem 18. E aí eu conversei com eles assim, o que mais incomoda você, né? O que mais você sente falta no isolamento, nessa situação toda que a gente passa? Porque isso a gente também precisa perguntar, porque é uma coisa muito Sim. recente, a gente não dá pra gente tirar da nossa ideia, da nossa cabeça, ah, não, deve ser isso, eles fazem isso de uma forma geral, eles andam em grupo, então deve ser isso. Mas eu perguntei pra eles e eles me falaram que assim eles sentem falta justamente dessa questão dos amigos, de estar com os amigos e de estarem andando em grupos e conversas e coisas descontraídas. Então, assim, uma coisa que é super importante antes de falar desses aspectos e desses elementos é, é dizer que assim a gente já estava um pouco ultrapassado, a gente já precisava se modular um pouco em relação à assistência. Depois dessa pandemia, a gente vai ter que realmente pensar bastante sobre isso, né? E por quê? Porque a pandemia ela vem potencializando todas essas vulnerabilidades e riscos Sim. que já existiam. Já existiam e eles vão continuar, ele vai continuar existindo. Então, se hoje eles sentem falta do ambiente escolar, eles vão voltar para o ambiente escolar, mas eles vão continuar tendo vários outros problemas que foram potencializados nesses 4, 5 meses ou um ano, a gente não sabe, ainda não terminou. Então, assim, de fato, o fechamento das escolas impactou muito nessa vida, porque existem adolescentes hoje que a fonte de proteção dele é dentro da escola, né? Uhum. Que eles Uhum. veem ali a proteção individual deles dentro do ambiente escolar, que ali ele Sim. não vai ser agredido, porque ali ele não vai sofrer uma violência psicológica, ou ele não vai ter que fazer uma atividade doméstica, por exemplo. Então, Sim. eles se veem protegidos ali. Vai ter que comer, Além, né? além disso, um fator novo que foi identificado é em relação às aulas online, né? Que a gente aí viu que abriu um espaço enorme para a gente discutir as diferenças de classe, as desigualdades de classe no país, né? O uso da internet o uso da internet para a educação, né? Para você estudar e não para você ler um comentário ali, para você fazer um comentário do seu amigo na rede social de uma foto, para mandar nudes. É Uhum. o uso da Uhum. internet para ter aulas. Isso muda muita coisa dentro da vulnerabilidade do risco do adolescente. E também um aumento da tensão no ambiente doméstico, né? Em relação à situação econômica, porque isso gera um estresse muito grande. A gente vê de uma forma em geral que as famílias estão mais estressadas em relação à sua renda familiar, né? Então, isso também potencializou esse risco do adolescente. O aumento da violência doméstica de crianças e adolescentes, isso já tem dados que mostram para a gente que aumentou, sim, em função dessa tensão, desse medo que circula para o Covid e da tensão do ambiente doméstico de ficar mais tempo em convívio, pais e filhos, pais e pais, né, mãe, pai ou pai, pai, enfim. As brigas entre pais e filhos, eles aumentaram muito depois do isolamento social e causa um estresse, um risco, um aumento de risco para depressão e ansiedade dos adolescentes, né? Então, quando a gente fala de potenciais riscos à saúde, é isso. A depressão, a ansiedade, ela é potencializada através de todo esse estresse, todas essas situações familiares, financeiras, econômicas que a gente vivencia. Os distúrbios alimentares, por exemplo, ficar em casa, no ócio, sem fazer nada, quem já tinha um dispositivo para Uhum. distúrbio alimentar, ela foi potencializada agora. Então, quem tem episódios de compulsão alimentar, por exemplo, adolescente que tem episódios de compulsão alimentar, estando em isolamento social, isso é um disparador. Então, é mais um risco que ela corre. O isolamento social, ela traz também a insegurança do namoro. Aí eu volto a dizer que isso foi um assunto que eu abordei com meus sobrinhos, que eles percebem muito isso, eles estão namorando no momento e eles se sentem mais inseguros em relação ao namoro. Então, eles fazem aquele stalker, que eles olham Uhum. mais as redes sociais da namorada, o que ela está fazendo, qual é o comportamento dela dentro daquela rede social,
né? Se tá Inclusive isolado ou não, se se tá tá quebrado. isolado ou não, se tá. Então, os relacionamentos abusivos, eles tendem a ficar mais evidentes nesse isolamento, nesse cenário, né? Muitos namoros, eles estão extremamente abalados porque não podem se ver. Os pais não deixam se ver, só deixam se ver, vou liberar um dia na semana, ou não vou liberar, vocês não vão se ver. E isso abala muito o namoro, a insegurança deles, né? Então, eles, no ambiente virtual, eles conseguem atingir mais a vida do outro. Então, eles vão controlar as atividades, eles vão controlar o que o outro faz na rede social. Inclusive, em relação a, vou dar um exemplo, uma adolescente aqui da região, ela cometeu suicídio, porque ela tinha um relacionamento abusivo e em relação a vários outros fatores familiares, ela também tinha um relacionamento que não era muito interessante para ela. E no isolamento social as coisas pioraram, né? O namoro não ficou legal para ela e o parceiro ficou controlando muito a vida dela dentro da internet e cometendo várias violências, né, virtuais e violências psicológicas até culminar no suicídio da adolescente. Então, assim, o risco de morte ele também existe, né? A gente tem que. O último grau de risco que a gente pode ter, mas ele é real. Uhum, Ele é uhum. real em torno de todos esses fatores que a gente está mencionando, né? E, por fim, o que eles citaram muito em relação são as atividades de lazer e as atividades esportivas, né? Eles se reúnem em grupo para jogarem futebol, para jogarem Uhum. é, vôlei e para fazerem atividades juntos em grupo, né? Então, o ambiente de atividade de esporte é um ambiente extremamente importante para o adolescente, porque é ali onde vai se instruir um ser humano a aprender sobre disciplina, sobre respeito, sobre limites, e eles não estão tendo isso, né? O técnico, quando diz para ele que ele não pode fazer isso e isso, ele tem ali um respeito. A disciplina de acordar cedo ou ir naquele horário de treino, isso é super importante para o adolescente. Hoje eles não têm mais, né? O isolamento social minou toda essa instrução que eles têm em relação ao esporte. E isso é super importante. As festas, os bares, né? Isso daí para eles é muito importante. Isso causa um ambiente que eles estão fora do ambiente escolar, que eles podem falar sobre mais coisas, sobre diversos fatores. E aqueles que consomem bebida alcoólica, eles não vão deixar de consumir porque não estão indo no bar, Uhum, né? uhum. Eles vão consumir ou escondido dentro de casa, ou eles vão driblar de alguma forma para fazer isso. Então, assim, o consumo de bebida alcoólica de uma maneira em geral nas famílias brasileiras, ela aumentou no isolamento Muito. social, o que é um dispositivo para violência, né, que ocorre, e o adolescente, ele tá ali naquele meio, né? Ele tá ali naquele meio que tá um pouco poluído em relação a seus riscos. Então, a gente tem que identificar isso, né? Então, esses momentos de interação com os amigos, de não estar no ambiente escolar, isso é muito importante para a saúde deles e eles não estão tendo mais, né? Se eu pudesse elencar, esses e mais outros teriam, mas essas novas formas de fornecer informação dentro desse cenário que a gente vive, elas são importantes. Como que a gente pode chegar até eles, né? Eles precisam, são atividades essenciais da saúde chegar até o adolescente. São atividades essenciais, a gente não pode parar. Como fazer com que essas informações e esse apoio chegue até esses adolescentes de diferentes classes, de diferentes formatos, diferentes. Isso é um desafio, né? Eu assim, acredito que a saúde desses adolescentes esteja muito mais abalada do que a gente imagine Certeza. e que muito abaixo disso está a informação que está chegando a eles. A instrumentalização do cuidado ao corpo, do cuidado à saúde mental, do cuidado às relações no namoro, às relações com os amigos e com familiares. Eles não estão tendo, né, nesse momento, e já são aí, vamos fazer 5 meses, se eu não me Sim, engano, já até perdi as isso, contas. isso. Mas olha como é que
a situação tá, né? Assim, é uma coisa que me preocupa bastante e é muito importante esse momento de troca, assim, justamente para a gente falar sobre isso, chamar atenção para esses fatores de risco e vulnerabilidade que estão altamente potencializados na quarentena, né? No isolamento social. Com certeza. Karina, sei que temos muito assunto, não gostaria de interromper, mas infelizmente aqui já está dando a contagem É, regressiva da nossa da live. Então, para não perder esse bate-papo, eu vou te agradecer imensamente e espero que no momento futuro a gente possa continuar conversando sobre esse tema importantíssimo. Muito obrigado pela sua com participação. certeza. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Uma boa semana para todo mundo e o que precisar, a gente está aí para troca, tá? Muito Obrigada, obrigado. Igor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia a todos e a Bom todas. dia.